Olá, estamos mais uma vez juntos para nós podermos conversarmos sobre a palavra, sobre as escrituras sagradas, sobre Deus, sobre Jesus. Isaías 45 é um texto interessante que o profeta Isaías vai falar sobre o rei Ciro, e mais ou menos aí uns 500 anos antes do Ciro nascer, 500, 600 anos antes de Ciro nascer. E num dado momento da palavra do profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 15, ele vai dizer o seguinte: verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. Lá no texto hebraico original está assim: verdadeiramente tu és El, o que se mantém escondido, o Eloé de Israel, o que salva. Então nós sabemos que Deus é um Deus misterioso, um Deus que a gente não consegue enxergar, não ver, e Deus de mistérios. E a Bíblia toda aqui é um mistério para nós, né? Tudo, a nossa vida é um mistério. E nós então caminhamos nesse mundo com as vidas que Deus nos deu para que pudéssemos vivê-la, ou vivê-las no caso, mas não conseguimos captar, né? Nós temos essa impressão, essa questão de que nós achamos que Deus é aquele tipo do Papai Noel, é um senhor barbudo, cabelos brancos, barba branca, que senta no seu trono e ali controla o mundo. Mas por que eu estou falando isso? Nós temos aqui no texto bíblico da Torá, em Gênesis, dois fatos super interessantes que eu gostaria que nós pudéssemos meditar, né? Estar neles trabalhando, pensando nessa situação. Um fato acontece com Agar, que era a concubina de Abraão, a qual gerou um filho dele, que é Ismael. E o outro fato acontece com o próprio Abraão. Nós sabemos pela história que Abraão era já um homem já de idade e não tinha filhos. E num dado momento da sua vida, no capítulo 15, o Senhor aparece a Abraão e diz a ele que ele teria o filho. E no capítulo 29, ele vai até discutir também com Deus e dizer que ele já estava idoso e a sua mulher também já não tinha nem mais a menstruação, não ovulava mais para poder gerar. Mas Deus disse que ia nascer sim da Sara, que era a mulher dele. Só que nesse meio aí, a Sara envolve a Agar, que era escrava dela, e dá a Agar, naquela época podia ser feito isso, a Abraão, para que ele gerasse um filho em Agar, que seria da Sara. E acontece isso. E no capítulo 21 de Gênesis, diz o texto interessante que no tempo determinado por Deus, a Sara fica grávida. O Ismael, que era o filho de Agar, já estava um pouquinho mais velho. E ali uma briga, né, entre a Sara e a Agar, entre algo que o Ismael fez com o filho de Abraão e de Sara, que era Isaac, e que desagradou a Sara. E Sara então chama o Abraão e fala: olha, essa mulher não pode ficar aqui e tal. E o Abraão vai e expulsa a Sara, a Agar, para o deserto. Manda ela embora da presença dele, dá-lhe um pedaço de pão, dá-lhe um odre de água, um pouquinho só, e ela vai com o garoto que já estava mais crescidinho, já era um adolescente. E ela desce para o caminho do deserto do Negev, porque ela era egípcia e estava voltando para a terra dela. E num dado momento daquele percurso, acaba-se a água, acaba-se a comida, e Agar se vê numa situação sem solução para a vida dela. E o texto bíblico vai nos dizer, interessante, que a Agar, ela acabou a água no versículo 15 do capítulo 21, o odre ficou seco, então ela colocou o garoto, o adolescente, debaixo de uma árvore, ela se afastou e se assentou de frente para ele numa distância, diz o texto aqui, de um tiro de arco, porque ela dizia para si mesma: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Interessante. No capítulo seguinte, do 22, no 21, nós temos no início do capítulo 21 o nascimento do Isaac, da promessa para Abraão, e tem esse fato que aconteceu com Ismael e com Agar. No capítulo 22, Deus chama o Abraão e põe uma prova a Abraão. O que ele quer de Abraão? Ele quer
que Abraão sacrifique o filho dele, o Isaque. Olha só, aquela promessa que foi feita por Deus no capítulo 15, e dizendo que através do descendente dele, que seria o Isaque, ele faria uma grande nação. E agora Deus vai e pede para que o Abraão sacrifique o filho dele, o Isaque. Como é que é isso? Bom, mas o Abraão vai indo, pega o filho, pega lá os seus subordinados, os seus empregados, com a lenha, com o fogo, com o cutelo, e vão caminhando num lugar específico que Deus falou para ele que seria ali que ele deveria sacrificar. Por que Abraão não contestou? Não contestou porque era normal naquela época as pessoas fazerem sacrifícios humanos, né? E para um Deus, o texto bíblico diz que Deus, ele não passou nem pela cabeça dele. É um texto que é dito de que porque o antigo rei de Israel, isso é muito depois de Abraão, Manassés sacrificava os filhos dele a Moloque, a um deus, o deus Moloque que existia, ou que acreditavam que existia na terra de Israel, muito tempo depois de Abraão. Então, e Deus fala que nunca passou pela cabeça dele algo assim, né? Mas como não passou se ele está falando aqui com Abraão, né? Deus, a ninguém ele tenta, né? Não tenta com o mal. Segundo Tiago 1,13, Deus não tenta ninguém com o mal, mas em certas circunstâncias eu acredito que ele nos testa ou nos põe à prova. Será que o Isaque estava sendo mais importante para Abraão do que Deus? Né? E o que será que nós temos que seja mais importante para nós do que Deus? Né? Então ele vai colocar uma prova ali, uma situação, para Abraão poder provar que ainda tem fé em Deus, de que Deus poderia livrar. No texto mais para frente, o próprio Isaque vai perguntar: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está os arbustos, a fogueira, mas cadê o sacrifício? E Abraão vai declarar: olha, filho, Deus proverá o sacrifício. Então foi colocada à prova a fé de Abraão numa situação extrema, se ele acreditaria. Talvez alguns dizem que aqui Abraão ele pôde ver na frente a questão da ressurreição. Nós não sabemos se é verdade, porque o texto não nos diz isso, mas ele vai caminhando com seu filho e ele arma toda aquela fogueira ali, o holocausto, o altar, e vai sacrificar o filho dele. É aí que acontece duas coisas interessantes: o que vai acontecer com Agar e o que vai acontecer também com Abraão. No texto de Agar, voltando ao capítulo 21, no verso 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, né? E o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, chamou do céu a Agar, né? Ela ouviu uma voz. E para que tens, Agar? Ela ouviu uma voz do anjo. Alguns dizem que esse anjo com esse A maiúsculo aqui seria o próprio Jesus. Também no texto também não nos afirma isso, né? E que tens, Agar? E ele vai falar o seguinte: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde está. Ou seja, nós vimos agora há pouco atrás aqui que ela levantou a voz e chorou, no verso 16, foi ela. Mas aqui não, aqui está dizendo o Deus, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, de que ele ouviu a voz do menino da onde ele estava. Tá? E aqui também no texto de Abraão, não se esquecendo que, olha, é interessante, porque Abraão mandou embora Agar, né? Colocou para ela um pedaço de pão lá, colocou um odre de água e expulsou ela da presença dele e da Sara. E logo depois, no capítulo 22, que também o Isaque já está um pouquinho mais velho, né? O Abraão também vai passar uma situação também. E nesse momento aqui, ele vai edificar o altar dele para poder fazer o sacrifício. No versículo 11 do capítulo 22, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, né? O mesmo anjo, o mesmo mensageiro que falou com Agar no capítulo 21, é o mesmo mensageiro que fala com Abraão no capítulo 22, no verso 11. E ele vai dizer: Abraão, Abraão. E ele responde: Hinene, ou seja, eis-me aqui, né? Não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça mal. Por quê? Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, né?
E é interessante que é feito isso aí, e depois o Abraão vê a situação, e acontece outro fato. Agora temos o fato do anjo do Senhor, do mensageiro do Senhor, de falar com Agar e de falar com Abraão, né? E dois fatos interessantes, né? Ele vai falar para Agar, o mensageiro: ergue-te, levanta, você se levanta, ergue-te, também levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Isso é com Ismael. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E o texto 20 diz assim: Deus estava com o rapaz, né? E depois ele casa ali na terra do Egito, né? E dizendo para ele que Deus estava com ele, com Ismael, o filho de Agar, a escrava, com Abraão. Depois que o anjo também fala, o mensageiro fala com Abraão, né? No versículo 13, interessante, diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Duas crianças, dois filhos de Abraão, né? Em duas situações diferentes, em que de extremo horror, né? Porque um ia morrer ali sem água, sem nada, no deserto, e o outro ia ser sacrificado, morto pelo próprio pai, né? Por que esse Deus de mistérios, né? Esse Deus abscôndidos, esse Deus de mistério, que é o Deus de Israel, que vai pedir isso para Abraão, que vai fazer aquilo com a Agar, né? Mas que do alto brada com os dois. Num dado momento em que chega um momento desesperador, em que a morte dos dois lados, uma com o sacrifício com o cutelo do filho, e o outro a questão da água e da fome no meio do deserto, ele então intervém na situação. Ele então envia um mensageiro e intervém. Ele mesmo não aparece, mas ele envia alguém para intervir. E gera então água, né? Os dois vão serem abertos os olhos deles, tanto da Agar para ver a água, e quanto também do Abraão para ver o cordeirinho lá para sacrificar, né? E depois então ela desce mais para o Egito, o filho casa e Deus abençoa. O Abraão então vai, pega o seu filho, sacrifica ao Senhor, e eles voltam para casa com várias promessas de Deus, né? No versículo 16 diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, no capítulo 22, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a terra dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por que todas as nações seriam abençoadas? É porque dessa nação que viria o Salvador do mundo, que nós cremos, que é Jesus Cristo. Então, em duas situações terríveis, duas situações problemáticas, duas situações que não... Do Abraão não tinha solução, a não ser que ele não confiasse em Deus, não tivesse fé, sacrificasse ao filho, e na de Ismael com Agar, também a morte ali. E dessa penumbra, dessa escuridão, dessa incerteza, dessa situação terrível, vem então uma solução que nós não esperávamos. Então muitas coisas, já conversamos sobre isso, depende de nós devemos fazer, e outras coisas não depende de nós não temos o que fazer, ou seja, com a outra pessoa, ou seja, uma outra situação, e aqui também não tinha o que ser feito, foi Deus que intervém. Então, para esse domingo, que nós possamos estar pensando, analisando, esmiuçando situações que nós não conseguimos enxergar, situações difíceis, terríveis para nós, de saúde, financeira, do que quer que seja, né? De relacionamentos, e que nós não enxergamos a saída, não enxergamos o que fazer, mas que nós possamos confiar
como Abraão. A Agar, na verdade, ela teve aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Nós largamos as coisas e não tem jeito mais, e a gente vem aquele desânimo, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o câncer e vem a morte. Né? Mas que nós possamos então confiar de que Deus está olhando para nós, que Deus está sabendo da nossa situação e intervindo no momento propício. Aquele texto que eu falei no começo do capítulo 21, né? Visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, e cumpriu o que havia prometido para Abraão e para ela. Aí no versículo 2 diz: no tempo determinado de que Deus falou. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Deus podia ter feito com Agar antes dela entrar no deserto e passar por essa situação, mas foi necessário que ela passasse naquela situação. Nós já tínhamos uma outra situação com Agar, um pouco antes, nós lembramos, já falamos sobre isso aqui, em que ela também foge da presença de Sara, e aparece também um mensageiro de Deus que fala para ela assim: olha, Agar, não se preocupa, você vai, se humilha, volta, se humilha diante da sua senhora, porque eu vou abençoar você e vou abençoar o seu filho. Então ela já tinha e ela fala assim: aqui é Leroy, o Deus que me vê, o Deus que me vê nessa situação. E Deus novamente aqui ouve o choro da criança, não foi o dela. Lá no deserto foi ela, uma primeira vez, ali não, foi a criança. E aqui também ele brada do céu e fala para Abraão: não faça isso, porque eu estou aqui, eu sou Deus de misericórdia, né? Eu não vou tentar ninguém, mas posso testar a sua confiança, testar a sua fé, testar o ponto que você acredita que Deus está direcionando a sua vida. Então que nós possamos então fazer essa reflexão dessas duas situações, de Agar e de Abraão, de Ismael e de Isaac, desse Deus de mistérios. Nós não sabemos nada, né? E a gente não entende muitas coisas, mas que a gente possa ter firme a nossa fé e pedir para Deus para que Ele possa abrir os nossos olhos, para que Ele possa enxergar no meio de todo esse turbilhão, dessas tempestades, desses horrores, aquilo que Ele quer que nós enxergamos. Que você tenha uma boa semana, um bom domingo, Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor te levante o rosto dele e te dê shalom, paz, desde agora e para sempre. Um bom domingo para você.